Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento Adonai no seu lar com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração da manhã. Todo-poderoso Deus, maravilhoso, fiel, santo e justo e verdadeiro. A ti eu apresento a minha oração, a minha intercessão, o meu clamor, a minha súplica. Senhor, eu invoco o exército do céu, o exército do Deus vivo, do Todo-Poderoso, a estar juntamente comigo guerreando as minhas guerras e as guerras do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, orar na pessoa do Espírito Santo. Senhor, adorar o teu nome, na beleza da tua santidade. Reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Agradecer a ti, Senhor, pela tua paternidade nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor pela tua rica e misericórdia e graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Louvar o teu nome, Senhor, por todo suprimento, por todo, Senhor, livramento. Deus, por todo o alimento, Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas mesas diariamente. Eu te glorifico por toda provisão diária, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Eu quero render louvores a ti, papai querido, porque o Senhor é o nosso Deus, que não nos deixa por presas as mãos dos nossos adversários, dos nossos acusadores espirituais. Eu quero nesse momento, Pai, invocar as hostes do céu, os poderes de Deus, os dominadores do céu, a virem guerrear juntamente comigo as minhas guerras e as guerras dos meus irmãos. Que os céus possam entrarem, ó Deus, em batalha nesse momento. Que a ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, Senhor, todo louvor e toda adoração. Pai, está escrito que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que assim o adorem em espírito e em verdade. Por isso que nessa manhã o Senhor possa nos dar um coração de adoradores. Que o Senhor nos ajude, Deus, a chegarmos na medida de varão perfeito, como o Senhor, Deus, espera de cada um de nós. Neste dia, Pai, eu te peço perdão por coisas que fizemos, falamos, sentimos, Senhor, deixamos de fazer, que tenha desagradado o teu Santo Espírito. Eu oro para que o Senhor alinhe o nosso coração ao teu coração, os nossos pensamentos aos teus pensamentos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a estarmos, Senhor, no centro da tua vontade e do teu querer. Que o Senhor nos dê um coração obediente, um coração de adorador e um coração grato a ti, Senhor, porque isso é bom e louvável aos teus olhos. Neste momento, Todo-Poderoso Deus, eu te peço que os anjos do Senhor estejam acampados em cada uma das portas, em cada um dos portões. Que os anjos do Senhor entrem em cada um dos lares, fazendo uma visita. Senhor, em nome de Jesus, passando, Senhor, uma vassoura santa, fazendo uma varredura, desde a entrada até a saída. Senhor, que todo espírito, Senhor, que tenta ficar à beira do nosso caminho, todos os opressores e possessores, venham cair em terra pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus, e que os anjos do Senhor façam essa faxina dentro dos nossos lares. Está escrito, Senhor, na tua palavra, que os anjos de Deus são dispenseiros em favor do povo de Deus. E eu te louvo, Senhor, por cada um deles. Eu oro nesse momento, Deus, para que o doce Espírito venha ser vivificado em nossos corações, para que a luz de Cristo fulgure sobre nós. Eu oro, doce Espírito Santo, e te peço que a misericórdia de Deus nesse dia alcance cada um dos nossos, os de perto e os de longe, Deus. Que o Senhor visite nossos familiares, nossa parentela. Que o Senhor visite, doce Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, os quatro cantos desse país e os quatro cantos da terra. Que o céu desça, que o céu apareça. Em nome de Jesus, Deus, que sejam frustrados nesse dia todos os planos do adversário das nossas almas. Pai, toda intenção maligna contra as nossas vidas seja frustrada nesse dia. Senhor, que o teu nome possa ser honrado hoje em cada um de nós. Que o teu nome possa ser glorificado em nós. Que sejamos os agentes de Deus. Senhor, para o louvor da tua glória. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha nos guardar desde a entrada até a saída. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada um dos veículos, das motos,
ao redor de cada ônibus, Deus, de cada caminhão, de cada carreta. Que os anjos do Senhor venham livrar, Deus, nesse dia, cada um daqueles que estão a caminho do trabalho. Todos aqueles, Pai, que sairão dos seus lares hoje, para, Senhor, irem, Senhor, trabalhar, que sejam guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde eles ao saírem, Pai, e ao retornarem, Senhor, para suas casas. Que o anjo do livramento possa estar, Senhor, do lado, Senhor, de cada um. Que aqueles que atuam no asfalto, espíritos de morte, causando dano, sofrimento, dor, destruição, prejuízo, que eles venham cair por terra. Caiam por terra os inimigos invisíveis de Deus. Que o Senhor livre, Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão orando, que vão orar no futuro, Deus, de todo mal, de todo perigo no asfalto, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde, Deus, que o Senhor livre nesse dia cada uma das vidas, de acidentes no trânsito, de acidentes, ó Deus, no trabalho, de acidentes, Pai, domésticos, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Que nesse dia, todo-poderoso Deus, Tu és maravilhoso, excelso, santo, fiel e justo. Que nesse dia, Senhor, o Senhor possa ser a nossa companhia diária. Que nesse dia, Senhor, o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, estar aqui, Senhor, com cada um de nós, Deus. Está lá, Deus, com cada um dos meus irmãos, Pai. Que os anjos do Senhor nesse dia possam, Deus, entrarem em movimento para fazer, Pai, tudo aquilo que lhe apraz. Senhor, em nome de Jesus, que neste dia, que o Senhor possa ajudar cada um em tudo aquilo que vier às mãos para fazerem. Que em tudo eles sejam resolvidos, decididos, ágeis, hábeis, ferramentas preparadas para toda boa obra. Que o Senhor dê ligeireza às mãos do teu povo, ao trabalho do teu povo. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ajude os teus filhos a tomarem as decisões acertadas, Deus, em cada uma das situações. Que todo espírito de impedimento, de embaraço, de amarração, Senhor, venha cair por terra da vida do teu povo nesse dia. Em nome de Jesus. Eu peço a cobertura do teu manto de justiça, poder e graça. Eu peço que a unção do Espírito de Deus, que despedaça o jugo e quebra a canga do inimigo das nossas almas, esteja sobre nós nesse dia. Que as nossas vestes sejam lavadas. Que o Senhor coloque o óleo precioso da unção sobre as nossas cabeças e nos vista, Senhor, com vestes de louvor e óleo de alegria. Eu oro, doce Espírito Santo, para que o Senhor tenha, Deus, a primazia em tudo aquilo que vier em nossas mãos para fazer. Que o Senhor tenha a primazia, Senhor, e também em toda a nossa existência nessa terra. Senhor, em nome de Jesus eu oro, para que nossa alma seja armada nesse dia, com as armas espirituais descritas em Efésios 6:10. Que o Senhor coloque o capacete da salvação nas nossas cabeças, Senhor. Que o Senhor nos ajude a apagar os dardos inflamados do maligno, pelo escudo da fé, Deus. E aquele que não tem fé, que o Senhor ajude na sua incredulidade neste dia. Que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor, nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor desperte nessa manhã o homem espiritual que há dentro de nós. Que seja ofertado a Ti, espírito, alma e corpo. Que seja consagrado a Ti nesse dia tudo que nos pertence, que carrega, Senhor, o nosso nome, o nosso sangue. Seja consagrado a Ti tudo que é nosso, Deus. Que o Senhor, Pai, possa habitar conosco todos os dias, como está escrito na Tua palavra, até a consumação dos séculos. Que o Senhor visite nesse dia, Deus, dentro das nossas casas, Senhor, no seio das nossas famílias, aqueles que estão enfrentando algum problema, alguma dificuldade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alguma enfermidade, que o Senhor passe em revista, Deus. Oh, Deus, e contemple as reais necessidades de cada um de nós, de cada uma das famílias, Pai, de cada um do Teu povo. Que o Senhor nesse dia nos dê saúde mental e emocional, saúde no espírito, saúde, Deus, no corpo, equilíbrio, Deus, social, equilíbrio, Senhor, nos relacionamentos, nos sentimentos. Que o Senhor nos livre desse dia, das doenças psicossomáticas, das doenças mentais psicológicas. Que o Senhor livre nesse dia da depressão, das crises de pânico e de ansiedade. Em nome de Jesus, que o corpo do Teu povo, que a mente entre em equilíbrio pelo poder do Espírito de Deus.
Senhor, há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sacrifício vicário. Cristo já conquistou para si um povo santo, piedoso, de boas obras. Cristo já carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Senhor, eu oro em nome de Jesus, crendo no poder desta palavra, e na palavra que diz, e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Sim, Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor passe, Deus, em cada uma das casas, aonde estiver um enfermo, um doente, um desenganado pela medicina, um sentindo dores no corpo, dores crônicas na cabeça, Deus. Que o Senhor venha tocar, Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor venha revesti-los de poder, cobri-los com o teu manto de justiça. Senhor, em nome de Jesus, que toda enfermidade alojada, do alto da cabeça à planta dos pés, venha desaparecer. Que o Senhor, nesse dia, possa, Deus, em nome de Jesus, operar em milagres, operar em maravilhas, no poder e na pessoa do teu Espírito. Pai, que toda raiz e ramo de enfermidade venha ser tirada do corpo do teu povo. Que o céu venha dar uma ordem nesse dia, Pai, aos espíritos caídos, aos espíritos que atuam através das enfermidades espirituais. Sim, Deus, porque o Senhor já nos deu a tua palavra, o Senhor já nos deu o teu Espírito, o Senhor já nos deu as tuas armas, e o Senhor já nos deu a autoridade no nome que é sobre todo nome. E eu faço uso dessa autoridade, Deus, para, Senhor, em nome de Jesus, orar e crer, Deus, que as obras do diabo estão sendo desfeitas, que vidas estão sendo libertas nessa manhã, estão sendo curadas e restauradas. Em nome de Jesus, que o Senhor visite, Deus, o teu povo, que o Senhor visite a mim, que o Senhor visite, Pai, cada um de nós, e nos livra, Deus, nesse dia, dos laços de acidente, Pai, mas também do AVC, Senhor, do infarto, da parada cardíaca, que o Senhor nos livre do aneurisma cerebral, que o Senhor nos livre nesse dia da trombose, da má circulação sanguínea, Pai, da pressão alta ou baixa, que nesse dia o Senhor cure, Deus, as crises de sinusite, as crises, ó Deus, querido santo, Pai, ó Senhor aí, Pai, de asma, bronquite asmática, pneumonia, que o Senhor cure nesse dia a tireoide, que o Senhor traga normalidade aos hormônios dos nossos corpos, que o Senhor cure, Deus, a fibromialgia, a leucemia, que o Senhor cure em nome de Jesus a hérnia de disco e a hérnia umbilical, que o Senhor cure, Senhor, a gordura no fígado, Senhor, as doenças do estômago, gastrite, Senhor, que o Senhor cure, Deus, as úlceras, que o Senhor cure, Deus, em nome de Jesus, os refluxos, Pai, o intestino, Senhor, em nome de Jesus, Pai, seu pâncreas, o baço, pedras nos rins, Senhor, e na vesícula, que o Senhor cure nesse dia, Deus, as inflamações no corpo do teu povo, que o Senhor toque no sistema imunológico do teu povo, Pai, nesse dia, Senhor, que o Senhor coloque em ordem, Pai, tudo aquilo que está em desordem, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite, Deus, nesse dia, Senhor, e cure as doenças dos ossos, Pai, toda osteoporose, artrite, artrose, toda, Senhor, sarcopenia, Deus, em nome de Jesus, seja curada nesse dia. Todo problema, Senhor, nos nervos, nos músculos, nos tendões, na carne, na pele, Senhor. Em nome de Jesus, nos ossos venha ser curado. Que o Senhor cure nesse dia o câncer de pele. Que o Senhor cure o diabetes, Pai. Que o Senhor cure, Deus, o câncer de pulmão. Senhor, o câncer no ovário, Deus, no útero, na próstata, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Onde estiver um tumor, onde estiver um caroço, aonde estiver, ó Deus querido, um cisto, um mioma no corpo do teu povo, que venha desaparecer pelo poder da oração feita no nome de Jesus, pelo poder purificador do teu Espírito. Senhor, aqueles que estão em UTIs, em emergências, em salas vermelhas, aqueles que estão, Senhor, em enfermarias, sejam visitados, que o Senhor visite crianças, que o Senhor visite adultos, que o Senhor visite, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão em emergências e urgências. Que o Senhor ajude, Pai, que tenha um tratamento eficaz, Deus. O Senhor tem poder para curar, Deus. Eu creio no poder da cura. O Senhor tem poder para restaurar, Deus. O Senhor tem poder para levantar o enfermo do seu leito de enfermidade. Nisso eu creio.
Senhor, e pelos olhos da fé eu vejo pessoas saindo dos hospitais, recebendo altas, saindo das UTIs, Deus, em nome de Jesus. Entra, Deus, nesta manhã, neste dia, em centros cirúrgicos, aonde estiver uma vida nesse dia, Deus, passando por uma cirurgia, Pai. Senhor, que o anjo de Deus chegue, que a mão do médico dos médicos esteja, Senhor, nas mãos do médico, que o Senhor visite toda a equipe médica. Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor visite, Senhor, todos aqueles que trabalham na área da saúde, que eles sejam visitados pelo Senhor, que a mente deles sejam dominadas pela mente de Cristo. Senhor, que as suas mãos, Senhor, estejam, Pai, sobre as mãos de cada um deles, Pai. Que esse dia seja um dia abençoado e favorável, Deus, para cada um dos enfermos, para cada um daqueles que necessitam, Senhor, de uma cirurgia, de um tratamento, Pai. Que hoje, Senhor, o Senhor possa livrar de todo o erro médico, Deus. Em nome de Jesus, de todo tratamento errado, Senhor. Que o Senhor traga luz aos médicos, aquilo que está oculto, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor ajude, Deus, aqueles que estão presos, Pai, por enfermidades espirituais, a serem libertos de toda enfermidade, Senhor. Todo espírito, Deus, que está aí, Senhor, Pai, prendendo o corpo do teu povo, causando sofrimento, causando dor, Pai. E os médicos, os exames não apontam a causa, Senhor. Nós sabemos, Pai, que essas enfermidades são da ordem espiritual, Deus. São espíritos pagos para destruir, Senhor, a vida do teu povo, para causar sofrimento, dano, prejuízo, trazendo miséria, divisão nos lares, contenda, Senhor, destruição e sofrimento. Mas que esses espíritos que agem e atuam dessa forma venham cair por terra. Que tudo aquilo que está em oculto venha ser revelado. Que o Senhor venha jogar luz sobre as trevas. E que as trevas possam fugir diante da luz. E o teu povo receba do alto da cabeça à planta dos pés o revestimento de poder. O sangue poderoso e eficaz de Cristo. Lavando e purificando. Lançando por terra todo o mal. Que nesse dia, Senhor, o Senhor visite pelo poder do teu Espírito. Mulheres, homens, crianças, adolescentes, jovens, meninos, bebês. Pai, que neste dia, no seio das famílias, haja comunhão. Haja, Senhor, união. Haja alegria completa. Haja livramento. Que neste dia o Senhor possa restaurar lares, casamentos e relacionamentos. Que nesse dia, Pai, o Senhor possa fazer com que divórcios venham ser cancelados e anulados. E que famílias venham ser restauradas. Que o Senhor dê graça ao teu povo, Pai, de reconstruírem, Pai, a sua família, o seu lar. Que todo laço preparado à beira do caminho, Pai, deste homem, dessa mulher, todo espírito que manipula, que seduz, Pai, que lisonjeia e bajula, venha cair por terra. Todos os espíritos que atuam nessa área, Deus, da destruição de casamentos, da destruição de famílias, venha cair por terra. Que as famílias sejam, como está escrito, abençoadas, Pai, até 1000 gerações, Pai. Em nome de Jesus, está escrito que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, pela fé e pela obediência. Que o Senhor dê fé ao coração do teu povo e dê um coração obediente e temente diante de ti. Que temam e tremam, Senhor, diante de ti, Deus, o Deus verdadeiro. Senhor, todo laço de iniquidade, Pai, toda apostasia, todo espírito promíscuo e violento dentro dos lares venha cair em terra. Em nome de Jesus, Pai, faça com que esse homem torne ao primeiro amor pela sua esposa. E que essa esposa torne ao primeiro amor pelo teu marido. Que toda confusão de rosto, que toda divisão, Senhor, venha ser arrancada. Em nome de Jesus, do meio desse casal. Que filhos sejam abençoados, prósperos, felizes e bem-sucedidos. Que a comunhão seja completa. Em nome de Jesus, que aqueles que estão presos por cadeias e correntes de vícios, em nome de Jesus, venham ser libertos nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor, neste dia, visite, Deus, a construção civil, as indústrias brasileiras. Que o Senhor visite, Deus, os comércios, as atacadistas, Deus, as distribuidoras. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, os feirantes, os ambulantes. Aonde estiver, Deus, um representante comercial, um vendedor, Deus, Senhor, um profissional liberal. Que o Senhor visite, Deus, as clínicas de estética.
Pai, os salões de beleza. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, Pai. As Forças Armadas, aqueles que trabalham à frente da segurança, da saúde, da educação, da economia, das Forças Armadas dessa nação. Deus, que a nação brasileira seja uma nação bem-sucedida, uma nação próspera, uma nação feliz, uma nação abundante. Que todo espírito de bancarrota, que todo espírito de miséria, que todo espírito, Senhor, que vem para tentar fazer com que essa nação venha ser uma nação, Pai, oh Deus, escrava, uma nação, Deus, destruída, que eles venham cair em terra. Todos os projetos do maligno para trazer essa nação ao caos, para trazer essa nação à destruição, à vergonha, ao desprezo e ao opróbrio, venha cair em terra. Existem os agentes de Deus neste lugar, existe a igreja do Deus vivo, os intercessores, para manietar toda força contrária contra essa nação. Que os empresários brasileiros sejam bem-sucedidos, que o Senhor suscite víveres para cada um deles, que todo espírito de falência venha cair por terra, todo espírito que atua, causando prejuízo financeiro, causando destruição, causando, Senhor, impedimento, amarração. Pai, toda porta fechada venha ser aberta neste momento. Senhor, que os grandes empresários, que os industriais, que os fabricantes, que os comerciantes, que os atacadistas, os distribuidores, os feirantes, os ambulantes, os pequenos empresários sejam visitados pelo Senhor. Que o Senhor visite lanchonetes, que o Senhor visite restaurantes, que o Senhor visite pizzarias, que o Senhor visite, em nome de Jesus, farmácias, que o Senhor visite casas lotéricas, que o Senhor visite neste dia, em nome de Jesus, Pai, casas, Senhor, oh Senhor, de convenientes, Pai, em nome de Jesus, postos, Senhor, de gasolina, em nome de Jesus, que o Senhor visite serralherias, marcenarias, oficinas, Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja uma prosperidade de Deus, que haja provisão na vida daquele que trabalha com refrigeração, Deus, na vida daquele que trabalha com montagem de imóveis, que haja prosperidade de Deus, na vida daquele que é um agente de trânsito, em nome de Jesus, Pai, que haja prosperidade de Deus, na vida da empregada doméstica, da babá, da diarista, do cuidador de idosos, Pai, que haja prosperidade de Deus, na vida de cada um dos trabalhadores, Deus, dos grandes empresários, dos pequenos, dos grandes lojistas, dos grandes vendedores, dos grandes representantes, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que trabalham com meta, aqueles que trabalham, Senhor, aí precisando, Deus, bater cotas, que nesse dia o céu suscite víveres, Deus. Suscita víveres, Deus, em nome de Jesus, para as mãos do Alain, para as mãos da Natália, para as mãos, Pai, dos servos e das servas do Senhor, que trabalham aí, Senhor, na representação, Deus, em nome de Jesus, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que nesse dia, Senhor, a misericórdia do Senhor venha nos alcançar, que nós sejamos achados de Ti, Deus, que achemos graça aos Teus olhos, Pai, que o efatá de Deus aconteça para cada um, que o Senhor ajude pessoas, Deus, dentro de bancos, que o Senhor fale ao coração de gerentes, que o Senhor dê a condição aos empresários de quitarem os seus cartões, os seus boletos, os seus compromissos financeiros a cada mês, Pai. Em nome de Jesus, Deus, olhe por aqueles que são MEI, Deus. Em nome de Jesus, olha, Senhor, em nome de Jesus, por aqueles que trabalham, Deus. Oh, Senhor, que são os seus próprios patrões, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e peço a misericórdia do Senhor nesse dia, Deus. Oh, Todo-Poderoso, sobre essa nação, que o Senhor visite, Pai, Senhor, do leste ao oeste, de norte a sul, que o Senhor entre em cada um dos lares, que o Senhor faça coisa nova, Pai, que o Senhor chegue, Deus, trazendo novas de alegria, de paz, de felicidade, de contentamento, que o Senhor converta o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais, do marido à sua esposa e da esposa ao seu marido, que o Senhor nesse dia, Deus, em nome de Jesus, Pai, faça coisa nova em favor do teu povo. Visite causas impossíveis, Deus. Visita causas na justiça, Deus. Visita as causas insolúveis à vista dos olhos do teu povo. O Senhor é um Deus que traz solução. O Senhor é um Deus que faz com que o impossível se torne possível.
O Senhor é aquele que dá vida aonde há morte, Deus. O Senhor é aquele, Pai, que abre aonde ninguém pode abrir, Senhor. Oh, Deus, Tu és aquele, Senhor, que repreende todo embaraço, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia, o Teu povo, Deus, que está orando aí por causas na justiça, que o Senhor se levante como juiz fiel, advogado fiel, Pai. Que o Senhor pleiteie, Pai, nos tribunais a causa do Teu povo. Que o Senhor não deixe o Teu povo confundido ou envergonhado. Em nome de Jesus, que o Senhor faça com que eles saiam vencedores, Pai, nessas guerras, nessas batalhas. Em nome de Jesus, Deus, causas trabalhistas, Pai, causas militares, causas civis, Deus, causas da vara da família, Pai. Que o Senhor entre, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor dê, Pai, Senhor, em nome de Jesus, uma palavra acerca, Deus, dos inventários, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Visite cartórios nessa manhã, Senhor. Libere tudo aquilo que está preso. Solte, Deus, em nome de Jesus. Desamarre, Deus, tudo que está amarrado. Que tudo que está preso venha ser solto. Que tudo que está impedido venha ser desimpedido nessa manhã, Pai. Eu oro, Senhor, para que esse dia seja um dia próspero na vida do Teu povo. Que eles possam avançar, Deus. Que eles possam, Senhor, caminhar ao lugar da vitória, Pai. Em nome de Jesus, Deus, todo espírito de barra caminho, todo espírito de tranca caminho, todo espírito de amarração e de miséria, de Maria Mulambo, Senhor, que tenta impedir o Teu povo, todo Exu da morte, venha cair por terra, que o Teu povo saia vitorioso, vencedor nesse dia, Deus, em tudo aquilo que vier às Suas mãos para fazerem. Ajuda, Deus, aqueles que trabalham nas estradas, ajuda aqueles que trabalham em carretas, em caminhões, Deus. Livra eles dos laços de assalto, de roubo, de latrocínio, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor livre cada um de nós hoje dos homens maus. Senhor, daqueles que praticam a maldade, Senhor, dos latrocidas, dos homicidas, dos feminicidas. Que o Senhor nos livre hoje, que o Senhor livre mulheres nesse dia de toda violência doméstica, Deus. Que o Senhor livre homens de praticarem coisas, Senhor, que vão levá-los a se arrependerem, Senhor, depois. Em nome de Jesus, livra as famílias hoje de toda morte, Deus. Toda atuação de demônios dentro dos lares, toda violência contra crianças, toda violência contra mulheres, toda violência contra homens, Deus. Em nome de Jesus, todos os espíritos que atuam, Senhor, nessas vidas, venham cair em terra, Pai. Que o Senhor cure os traumas do Teu povo, Senhor. Que o Senhor sare a alma do Teu povo. Que o Senhor sare as emoções do Teu povo. Que o Senhor tire, Deus, do leito da depressão, Deus. Tira, Senhor, arranca do leito, Senhor, da depressão. Todos os espíritos que trazem morte, Senhor, através das depressões espirituais. E aqueles, Pai, que estão aí com depressão de ordem física, Deus. Que o Senhor visite o corpo do Teu povo. Que o Senhor coloque os hormônios em ordem, Deus. Em nome de Jesus. Pai, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor abra caminhos para aqueles que precisam fazer tratamentos, precisam realizar cirurgias, Deus, e estão aí na fila do SUS, Deus. Que o Senhor dê uma ordem nesse sentido, Pai. Que o Senhor, nesse dia, Deus, possa visitar aquele que está desempregado, que ainda essa semana, Deus, que ainda esse mês, uma porta seja aberta, Pai, diante do desempregado, que o pão esteja na mesa do necessitado, que aquele que é o que dá semente ao que semeia e pão ao que come, possa colocar nas nossas mãos hoje as sementes necessárias, Deus, em nome de Jesus, a fim de que essas sementes sejam plantadas, que elas sejam regadas, cresçam e deem os seus frutos, Pai. Que o Senhor coloque, Deus, em nome de Jesus, na mesa, Senhor, do órfão e da viúva, o alimento, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor visite asilos, que o Senhor visite presídios e cadeias, que o Senhor visite centros de reabilitação das doenças mentais, Senhor, em nome de Jesus, dos vícios, Deus. Senhor, eu oro pela libertação dos cativos e dos oprimidos. Eu oro para que tudo vá bem, na segurança, na economia, na saúde, na educação desta nação. Que o Senhor tenha e visite, tenha primazia e visite o poder público e o poder privado desta nação. Que o Senhor visite governos, prefeituras, que o Senhor visite seus deputados, os senadores, os ministros dessa nação. Que o Senhor não nos deixe à vontade deles, Pai,
mas que o céu venha entrar, Senhor, e intervir em favor da classe trabalhadora, em favor da classe oprimida dessa nação. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levante homens e mulheres segundo o teu coração e os coloque nas melhores cadeiras dessa nação, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor ajude com que os seus filhos e filhas venham passar em concursos públicos, concursos, Senhor, das altas patentes dessa nação, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor visite os servidores públicos nessa manhã. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, Pai, as repartições públicas. Que o Senhor faça coisa nova. Que o Senhor mude a história dessa nação. Toda a consagração, Deus, aos demônios, toda a oferenda, tudo aquilo que, Senhor, todo pacto que foi feito com as trevas, venha ser quebrado. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Que nos quatro cantos dessa nação haverá um altar estabelecido em cada um dos corações ao Deus único e verdadeiro. Que o Senhor quebre cadeias da vida do teu povo, algemas e grilhões. Que o Senhor tire, Deus, Senhor, da prisão do pecado, Deus. Que o Senhor tire, Deus, da prisão do pecado. Tudo aquilo que foi lícito diante dos teus olhos. Tudo aquilo que for pecado, causa de morte, Senhor, na vida do teu povo. Que o Senhor venha libertá-los nesse dia. Senhor, que o Senhor venha dar domínio próprio ao teu povo. Que o Senhor venha dar domínio próprio, Senhor, em nome de Jesus, Deus, para esta nação, Deus. Eu oro, Senhor, pela conversão dos pecadores. Eu oro pela transformação. Jesus Cristo veio buscar e salvar todo o que se havia perdido. Ele veio como médico para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Senhor, a tua palavra diz que quem é muito perdoado, muito ama, Deus. Tira o teu povo do charco de lodo, do poço de lama. Veste, Senhor, com vestes de louvor e óleo de alegria. Firma os passos, Senhor, na tua presença. E coloca um novo cântico, um hino de adoração a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que o teu Espírito e as tuas miríades possam visitar cada um dos lares e famílias e achar o lugar da habitação. Que nesse dia, Senhor, o Senhor venha nos tornar invisíveis aos olhos dos opressores, dos espíritos caídos, daqueles que ficam à espreita do caminho para fazer mal. Que o Senhor nesse dia possa cobrir a nossa cabeça e nos esconder, Pai. Que o Senhor venha nos livrar de toda seta, de toda flecha, de todo dardo inflamado do maligno. Senhor, do terror noturno, da peste que se propaga nas trevas, da assolação que assola o meio-dia. Que o Senhor venha nos livrar, que haja abundância de víveres dentro dos lares. Senhor, que haja abundância de víveres nas empresas. Que o Senhor visite os celeiros do teu povo nesse dia. Que o Senhor abra um caminho e prepare uma estrada reta, Deus. Em nome de Jesus, que as obras das trevas, as obras do mal, venham ser canceladas e anuladas nesse dia. E que Jesus reine e triunfe sobre toda a nossa existência. E que o nome do Senhor seja exaltado em nós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu vou ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 9 a seguir, que vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? A nossa mente não é a mente do mundo.
A mente que rege esse mundo é a mente do anticristo. Esse mundo é caído, ele jaz em trevas. Mas a mente dos filhos de Deus é a mente do Espírito. E aquele que é espiritual a tudo discerne, e de ninguém é discernido. Amém, queridos? Procurem levar uma vida no Espírito. Se voltem mais para Deus. Busquem mais pela presença. Procurem ter uma vida de rotina, de oração, de consagração, de leitura da palavra, de purificação, de mente e coração, separando o santo do profano e o profano do santo, vigiando com aquilo que os olhos vê, com aquilo que os ouvidos ouvem, com aquilo que a boca fala, com aquilo que as mãos fazem, que nossos pés não possam caminhar com rapidez para o mal, mas ao centro da direção do Espírito de Deus, ao centro do querer e da vontade do Senhor. Amém, queridos? Deus é Espírito. Importa que aqueles que o sirvam em espírito e em verdade. É certo que a fé de muitos tem sido perdida. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas eu prefiro ser daquela que não perece, que não caminha em passos largos para a morte, mas que sabe a que veio para essa terra, porque está e de onde veio. A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem subiu ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos amar a Deus todos os dias. Nós não podemos deixar que a apostasia desse tempo presente, que a multiplicação da iniquidade, que o esfriar do amor de muitos possa vencer cada um de nós. Que a gente possa todos os dias se apegar em Deus, buscar a pessoa do Espírito Santo e usar o escudo da fé. Com ele nós somos capazes de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é tempo de nós estarmos cogitando entre dois pensamentos. Não é tempo de estarmos vacilantes, dormindo. Porque a palavra do Senhor diz, pelo que diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E essa morte não vai dizer de uma morte física, mas de uma forma espirituais. De uma morte espiritual, de mentes que estão dormindo, que estão aí adormecidas, né? Que estão vivendo de forma natural, pensando que está vivendo de uma forma espiritual. Deus é Espírito. Nós precisamos levar essa vida no Espírito. Se você está aí no som de negligência e omissão, desperta enquanto é tempo, enquanto nós estamos no caminho, e que Cristo é o nosso advogado. Porque está chegando o dia em que ele vai se apresentar diante de cada um de nós como juiz. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que todo olho verá e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se nós não reconhecermos Cristo no dia da sua visitação, se nós não ouvirmos o que o Espírito diz, enquanto nós temos essa oportunidade, um dia nós seremos pegos de surpresa para um juízo de condenação, onde nós vamos ouvir de Cristo, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para Satanás e os seus demônios. E nós não queremos passar uma eternidade separados de Deus. Longe de mim, passar uma eternidade separada de Cristo. A Bíblia diz que há uma vida eterna. E há uma vida eterna para a vida ou para a morte. Que nós possamos escolher hoje o caminho que queremos seguir. Uma vida eterna em Cristo ou uma vida eterna com Satanás. A Bíblia diz que no inferno o bicho não morre e o fogo não apaga. Jesus, ele falou mais de inferno do que qualquer outra pessoa. Hoje nós estamos vivendo um tempo de um evangelho que se fala muito de facilidades, que não confronta, que não pode mais falar sobre pecado. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio senão a convencer o homem do pecado. Foi Jesus que disse isso. Da justiça e do juízo. Do pecado, porque quando Jesus veio, eles não creram nele. Da justiça, porque ele foi para o Pai, preparar morada para os seus filhos. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado e condenado. E aqueles que não andarem nesse caminho de vida, de santidade, de uma vida em que Cristo seja o centro, esses também serão julgados e condenados. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O Senhor não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas de temor. O Senhor o Senhor não nos deu espírito de medo, espírito de temor, mas de ousadia. Espírito de ousadia. Só há um a quem nós devemos o temor e o tremor. É o Deus Santo, o Todo-Poderoso. Agora, nós não devemos temer o que poderá fazer o inimigo das nossas almas, ou os homens contra nós, mas que possamos avançar de fé em fé, de glória em glória, todos os dias, em caminho, em direção à cidade que está arquitetada, espiritual. Abraão viu essa cidade pelos olhos da fé. Por isso foi chamado de pai da fé e pai da obediência, quando ouviu a voz de Deus e entrou no caminho que Deus havia preparado para ele. E nós estamos mais perto de entrar nessa cidade. Não fique de fora. Amém? A Bíblia diz que nessa cidade não entrará nada que é imundo. Não entrará nenhum de coração incircunciso. E o coração incircunciso é aquele que não se abriu para Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na sua casa hoje. Jesus quer entrar e habitar em teu coração por meio do Espírito dele. Ele quer fazer morada. Existem pessoas que querem as mãos do Senhor, que querem as respostas de oração, que querem os milagres, mas não querem uma vida de renúncia, não querem uma vida de retidão. Querem Cristo apenas no portão das suas casas, mas não querem que ele entre nos quartos fechados, não quer que ele encontre o lugar de habitação. E Jesus não é um Senhor, um Deus que passa, que entra, que arromba, não. Ele entra para fazer morada e ele quer habitar. Então, que o teu coração e a tua casa seja hoje um lugar de habitação do Espírito de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Anima-te, crente, porque o céu é logo ali. Louvado seja o nome do Senhor.